Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Meus irmãos, minhas irmãs, vai ficar chiando, não vai? Não vou usar mais não. Irmão, para você que está nos visitando a primeira vez hoje, para vocês, hein? Primeira vez hoje. Nós estamos numa série de mensagens chamada Histórias, no qual nós estamos debruçando e vamos continuar, nos debruçando nas parábolas de Jesus. Histórias extremamente conhecidas, no qual nós crescemos ouvindo, crescendo aprendendo, mas dessa vez nós estamos de forma bem devagar nelas, aprendendo do Senhor. Aquilo que o Senhor trazia para aquele tempo, o que Ele tem para falar aos nossos corações. E hoje nós vamos para a quarta parábola. E o tema da mensagem hoje é obediência. Coloca para a gente aí, fazendo um favor. Obediência é o tema da mensagem. Eu queria te pedir para abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 21. E eu te peço, permaneça com a sua Bíblia aberta, em nome de Jesus. Já falamos aqui sobre a parábola do semeador, falamos sobre a parábola da semente, e falamos sobre ser perdoado e nos transformar em perdoador, trazendo sobre a parábola do conservo, nossa, esqueci o nome agora, mas, o credor incompassivo. Como eu estou dando outros nomes para a parábola, eu vou esquecendo o nome das parábolas. Jesus, ajuda, a mente já não está muito boa. Então o tema hoje é obediência e nós vamos falar sobre a parábola dos 2 filhos. E eu quero já te pedir para você não imaginar que é outra parábola que também fala com 2 filhos, amém? Porque tem uma parábola das mais conhecidas, Lucas capítulo 15, onde vai falar sobre o filho pródigo e é nos mostrado 2 filhos. Aqui nós temos hoje, a partir do verso 28 ao verso 32, eu te peço, permaneça com a sua Bíblia aberta, que nós vamos voltar a consultar o texto diante desta mensagem. A primeira coisa que eu quero, antes da gente ler a parábola, eu queria trazer um pouco do contexto para vocês sobre ela. Jesus, ele vem para contar essa parábola durante uma troca intensa, de um debate intenso com os religiosos em Jerusalém. Para você entender, Jesus tinha acabado de adentrar em Jerusalém. Um pouco atrás desses versos, ele tinha trazido e tirado os mercadores do templo. Ele começava essa limpa em Jerusalém. A gente vai ver como o ápice do ministério, porque o Senhor em todo o tempo ele está ali anunciando a mensagem à volta, ao redor de Jerusalém, pregando e anunciando o evangelho em pequenas aldeias, pequenas cidades. Mas chegou o momento no qual ele vai entrar agora no seio da religião judaica. E agora, essa parábola que nós vamos colocar hoje, ela dá início a uma trilogia, porque a partir dela o Senhor vai trazer mais 2 parábolas que confrontam diretamente os religiosos. E quando eles estão ouvindo, eles sabem diretamente que ele está falando sobre eles. Só que essa parábola não para neles. Não funciona somente para ele, porque muitas vezes vivemos como esses homens. Então Jesus acaba de expulsar os mercadores do templo, faz os seus milagres, ele está fazendo os seus sinais, e ele é perguntado, é questionado sobre a sua autoridade. E ele vem, a partir do verso 23, dizendo, quando eles perguntam para ele, qual é a autoridade, com qual autoridade vocês fazem essas coisas? Quem lhe deu poder, quem lhe deu permissão? E Jesus, como nós já falamos muitas vezes aqui, Jesus não costuma responder perguntas. Jesus, ele costuma trazer novas perguntas. Porque com as perguntas de Jesus, ele sempre tira de dentro do coração a realidade por trás de uma pergunta feita. E ele traz isso de novo, ele diz, não, eu também vou fazer uma pergunta para vocês. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade eu faço essas coisas. E no meio então daquela multidão, e os religiosos perto, ele diz, de onde era o batismo de João? Do céu
ou dos homens? E eles então discutiam entre si, verso 25, se dissermos do céu, ele nos dirá, então, por que não acreditam nele? Verso 26, mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João profeta. Então responderam a Jesus, nós não sabemos, e ele por sua vez lhes disse, então eu também não lhes digo com que autoridade eu faço estas coisas. Então ele faz essa resposta, agora ele traz essa parábola como uma resposta e lançando luz sobre o que está acontecendo em Jerusalém. E o que essa parábola ele vai ter aqui, estudando um pouco e pesquisando, essa parábola é o que nós chamamos, o que os estudiosos vão chamar de parábola jurídica. Aí os advogados gostam. Era um tipo de histórias que eram contadas diante do tribunal, que quando os advogados da época, vamos usar esse nome, queriam trazer luz para a causa, ele criava uma história no qual deixava muito claro o ponto. E isso acontece muitas vezes no Antigo Testamento, nós vamos ver isso em Isaías, principalmente um profeta utiliza de uma parábola jurídica com um grande rei que tinha adulterado, Davi, que ele chega diante de Davi e traz uma parábola jurídica para ele, para resolver uma questão. Rei, a gente tem uma situação aqui, um homem abastado, rico, que tinha muitas ovelhas, muitos cordeiros, ele pegou e olhou para o lado, para o vizinho, que só tinha uma, que ele cuidava muito bem, e esse rei, que ele fez? Tomou posse dela. E aí traz a pergunta, o que você acha que deve ser feito? Na mesma hora Davi disse, traz esse homem para mim aqui agora, que eu vou matar ele. E o profeta diz, é você esse homem, és tu. As parábolas jurídicas não precisavam de explicação, porque ela era muito clara, era para trazer uma resposta óbvia. E por isso nós vamos ver que através dessas parábolas jurídicas, que nós vamos ver a partir de hoje, os líderes começam a se estressar ao ouvi-las, porque eles já entendem o que o Senhor está trazendo. E por isso que a resposta deles hoje é certa, é coerente, mas Jesus está começando a atacar os religiosos daquela época. Então hoje nós vamos ter a primeira e posteriormente, quando o Senhor permitir, nós vamos para as outras, amém, irmão? Em nome de Jesus. Primeira coisa, nós vamos ler então a história contada por Jesus. Acompanha comigo então, a partir do verso 28 ao 32. Começa com a pergunta, o que vocês acham? Quando o Senhor começa a elaborar essa parábola, ele já mostra para o ouvinte que ele ia requerer deles o quê? Uma posição. Vocês não vão só ouvir. Eu quero ouvir de vocês os que vocês acham através dela. Eu quero ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vá hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu, não quero ir. O coração da mãe gela agora, mas do pai, né? Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro, o pai disse a mesma coisa, e ele respondeu, sim, Senhor, mas não foi. Que Jesus faz a pergunta, qual dos 2 fez a vontade do pai? Então eles responderam, o primeiro. Então Jesus disse, em verdade lhes digo, que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês, porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Jesus apresenta aqui e monta essa história, onde nós temos um pai que também é Senhor, e cujo tem 2 filhos. E a pergunta que ele faz é a mesma para os 2. Eu quero deixar isso bem claro para que quando viermos para a aplicação, a gente entenda e nos encontre nessa história. Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Vai fazer isso para mim? Qual pai não passa por isso?
E aqui nós temos duas situações. Porque o primeiro, ele responde de uma forma que o pai, ele nem imagina um dia ouvir essa resposta. Quero, eu não vou. Você tá louco. Vai ficar esperando. Porque o filho primeiro responde de bate-pronta. Eu não quero ir. Mas depois Jesus vai dizer para nós que algo transforma e o faz ir. Ele se arrepende e vai. Só que ele chega para o outro filho, o filho exemplo. O filho que sempre dá as respostas que o pai quer ouvir, mas que muitas vezes não se posiciona como precisa. Porque o primeiro filho diz, eu não quero ir, mas se arrepende e vai. Já a resposta do outro diz, sim, Senhor. O Senhor não é só meu pai, o Senhor é o Senhor da minha vida. É claro que eu vou. Você pediu para a pessoa certa. Por que você demorou para chegar até mim? Fique tranquilo, eu vou. E o pai virando as costas, aquele filho não foi. E aí o Senhor traz essa pergunta simples: qual dos dois fez a vontade do Pai? Então os líderes religiosos entenderam e rapidamente respondem: é claro que é o primeiro. E o Senhor Jesus vai trazendo agora a partir do verso 31, quem eram esses filhos. Então o primeiro filho, os filhos representam duas classes de pessoas, e a primeira nos encaixa, amém, irmãos? De uma forma primária, porque somos gentios. E o Senhor vai dizer que o primeiro filho, o que diz que não quer ir, que se levanta contra a vontade do Pai, é os publicanos, é as prostitutas, os gentios, que inicialmente rejeitam a vontade de Deus, mas por graça do Senhor depois se arrependem e vão em obediência ao Pai, e o seguem. E assim um dia aconteceu conosco. Éramos gentios, éramos abandonados, distantes de Deus, ouvimos um chamamento do Senhor, pode ser que pela primeira vez rejeitamos, dizemos, isso não é para mim, essa mensagem não é para mim, é muito radical, é abandonar muitas coisas, por hoje não, obrigado. Mas o Senhor continua trabalhando no seu coração, trazendo o verdadeiro arrependimento, e você pega e vai seguir o Pai. E o outro filho, ele representa os religiosos hipócritas, que aparentam obediência, mas na prática não vivem segundo a vontade de Deus. Até respondem à maneira correta, se mostram como obedientes na forma pública, mas são desobedientes ao Pai, e muitas vezes nós somos assim. Irmãos, nós temos que nos preparar, porque de forma incrível podemos ser os dois filhos nessa noite. Os dois filhos de Francisco. Vocês lembram, né? Oh, Jesus. Eu falei que eu não ia falar nada hoje. Porque muitas vezes nós podemos encaixar nos dois. Estamos aqui, irmão, olhando daqui, vocês me olhando. Vocês podem pensar assim, olha que pastor bonitinho, gente. Organizado. Aí eu estou olhando para vocês, olhando assim, que crentes mais obedientes. Olha que bonito, cara de crente. Que igreja boa que eu tenho, que a gente está vivendo junto. Mas muitas vezes é só da boca para fora. Chegamos aqui e declaramos, sim, Senhor. Mas a nossa segunda-feira vivemos como não nem conhecêssemos o nosso Pai. E esses dois filhos muitas vezes representam a nós. Às vezes você pode estar aqui hoje ainda lutando, rejeitando a mensagem do Evangelho, rejeitando o chamamento de Deus, achando que não é para você, que você não precisa de salvação, que isso é conversa, que isso é invenção, e você está rejeitando, relutante, mas o Senhor ainda continua trazendo a mensagem, declarando para você, vem para minha vinha, vem ser trabalhador. E o Senhor pode utilizar dessa noite para ser uma noite no qual o Espírito Santo traga arrependimento ao teu coração, e oramos para que isso aconteça.
Mas também podemos estar aqui hoje, como esses religiosos da época, diante de Jesus, declarando qual é a sua autoridade. E quando Jesus traz sobre João Batista, ele pega e aplica de novo, trazendo João Batista sobre isso. Ele veio para trazer, ele trouxe a mensagem do reino, ele vem anunciando, mas vocês rejeitaram, vocês têm uma cara de obediência, mas rejeitam a mensagem do reino. Enquanto isso, aqueles nos quais você tem fechado a porta do reino dos céus estão entrando. Aqueles que para vocês não tem jeito mais, é o seu parente drogado, é a sua parente que engravidou solteira, é o seu parente, é o seu pai, é a sua mãe, é o seu tio, que para você não tem jeito, enquanto você e eu vivemos uma falsa obediência, eles podem já estar dentro do Evangelho, porque estão sendo alcançados pelo Senhor Jesus, sendo transformados de pouco a pouco, porque a obra ela é contínua. É uma obra que inicia, mas permanece. Cada dia o Senhor vem lapidando um pouco de nós. Então o Senhor Jesus vai mostrando para nós que esses filhos representam duas classes de pessoas. Aqueles que rejeitam, os pecadores diante da religião, mas mostrando para eles que na verdade o que estavam quebrando a vontade do Pai é aqueles que de forma linda sabia dizer: sim, Senhor, eu irei fazer. Mas na verdade, as suas palavras não condiziam com o seu coração. E o Senhor ele vai trazer muito isso para nós, sobre uma adoração vã, sobre palavras lançadas distantes de um coração rendido. E muitas vezes somos assim. Como é fácil viver essa vida, meu irmão. Como é fácil aprender a viver atrás de máscaras. Mas entenda, o tempo está se esgotando. O Senhor está voltando e precisa e requer de nós uma vigilância, uma posição e uma renúncia. Uma obediência sincera e um arrependimento. Porque entenda, a nossa declaração de fé tem que ser acompanhada de pés que caminham segundo ela. A nossa declaração de fé requer de nós obediência, requer de nós uma ação, um movimento, um seguir ao Senhor Jesus. O Senhor não se impressiona com palavras. Sabe quem se impressiona com palavras, irmãos? Nós. A gente gosta de texto grande, não gosta, irmão? Ultimamente nós não estamos gostando mais, né? Nós estamos ficando com preguiça de texto longo. Mas somos nós que nos enganamos com essas palavras, mas o Senhor não, Ele conhece o nosso coração. E através disso eu queria trazer ao nosso coração nessa noite 4 lições práticas dessa parábola, para que a gente pudesse alinhar o nosso coração. A primeira coisa que a gente aprende nessa parábola é que o reino de Deus não é para os perfeitos, amém? Mas é para os arrependidos. É para aqueles que foram encontrados pelo Espírito Santo do Senhor em sua forma errante de caminhar. Foi por ele quebrado, foi por ele moído, e chegou a encontrar nele uma novidade de vida. A primeira coisa que nós entendemos que o reino de Deus é para os arrependidos. O primeiro filho mostra que Deus não se importa com o nosso passado de rebeldia, mas sim com o nosso coração arrependido. Entenda, meu irmão, minha irmã, o verdadeiro sinal de um discípulo não é um histórico perfeito, mas é um coração transformado. É entender o chamado gracioso do Pai, em humildade reconhecer o erro e se entregar em pura obediência. Sabe por que eu estou querendo dizer isso para nós? Porque nós somos encontrados em pecados sujos, limpos por Deus, fomos por eles restaurados, resgatados, entramos na igreja, adentramos no reino dos céus e agora queremos nos colocar na posição de juízes daqueles que estão lá fora. Mas para esse eu não anuncio, olha o que ele fez. Olha o passado dele, como ele é sujo, como ele é pecador, esquecendo daquilo que nós cometemos. Entenda, o reino de Deus é para os arrependidos.
O Senhor vai dizer para esses religiosos: vocês estão ficando de fora, mas enquanto isso, aqueles nos quais você dizem nem ser dignos de receber a mensagem, estão entrando. Os republicanos, as prostitutas e os gentios estão entrando no reino de Deus. Entenda, o reino de Deus é para os arrependidos. E eu quero trazer essa verdade para o meu e para o seu coração, porque você pode estar aqui nessa noite sendo esmagado pelo teu passado, mas entenda, se você entregar o seu coração arrependido pelo Senhor, Ele irá perdoar e esquecer dos teus atos. O que importa é um coração arrependido, um coração quebrantado, cujo qual Ele não despreza. E traz sobre você novidade de vida. Esqueça, deixe as coisas que ficaram para trás, mas de fato entregue ao Senhor um coração arrependido que luta contra as suas más atitudes, os seus maus desejos, entendendo que agora precisamos viver uma vida de obediência. Não é para trazer uma graça barata no qual, já que Deus não se importa com o meu passado, eu vou permanecer assim, entrego um coração arrependido, Ele já sabe das coisas, mesmo assim caminho. Não, meu irmão, a obediência, a santificação nos mostra e revela um coração que foi encontrado por Cristo e que habita no reino dos céus. Quer avaliar, meu irmão, se você foi de fato encontrado por Senhor e se Ele converteu a sua forma de caminhar? Avalie a força com que você faz para viver em santificação. Porque o que nós mais vemos hoje é um evangelho barato que vai dizer: ame da forma com que você quer amar, entenda o teu coração, o importante é amar a Deus e o resto é resto. Mas com o Senhor não é isso. Deus da Bíblia não é assim. Ele requer de nós obediência. Ele pode sim, irmãos, Ele pode. E Ele limpa o nosso passado. Mas o mesmo Deus que nos perdoa, Ele diz algo para nós assim: vá e não peques mais. Vamos pecar, irmãos? Vamos, infelizmente. Mas João vai trazer em sua carta e vai nos dizer que o Filho de Deus, aquele que saiu das trevas e foi para a luz, já não habita mais em pecado. O pecado se torna agora uma escolha consciente do cristão. Entenda, meu irmão, minha irmã, na vida daquele que foi redimido pelo Senhor, o pecado já não é um acidente mais. Sabe por quê? Quem crê na Bíblia, dá uma glória a Deus aí. Romanos vai dizer isso para nós, não vai, Tiago? Que o poder do Senhor nos libertou agora do poder do pecado. Que antes nós vivíamos com a inclinação para a morte, mas agora, libertos pelo Espírito Santo de Deus, nós temos a capacidade de fazer morrer os nossos desejos carnais. Então, logo, o cristão redimido pelo Senhor peca escolhendo. E quanto mais antes e cedo acordarmos para isso, melhor será a nossa guerra contra. Sabe quando que a gente quer arrumar desculpa, irmão? Minha carne é fraca. Eu não estava nem esperando isso, me pegou de surpresa. Mentira, meu irmão. Você está enganando a você. Fala para você mesmo: eu queria aquilo, eu procurei aquilo, eu fui atrás mesmo, eu dei vazão para o meu coração. Porque isso você alerte, acorde para isso. Não para viver em temor, não para viver com medo, mas para entender que o reino de Deus é um reino de arrependidos. Amém, meu irmão? Aqueles que se arrependeram quando foram encontrados pelo Evangelho da graça de Deus. Entenda, Ele não espera um passado perfeito de você, porque Ele já sabe o seu passado. Efésios 2 vai dizer para nós que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas, repita comigo assim, mas, o mas de Deus nos encontrou. Efésios vai dizer: estávamos mortos em delitos e pecados, mas o Deus que é rico em misericórdia nos encontrou e trouxe para nós graça, trouxe para nós grandiosa salvação. E Ele vai dizer: não é para obras, para que eu pudesse me encher de vanglória, mas é por graça, é dom gratuito, é presente de Deus, porque Ele sabia onde nós estávamos e Ele foi ao nosso encontro. Entenda, ninguém encontra Cristo, fomos encontrados por Ele, limpos pelo Senhor, libertos por Deus, mas continuamos, eu e você, a viver uma vida de santificação. O reino de Deus é um reino de arrependidos.
Primeiro, entenda essa verdade e se entregue ao Senhor, meu irmão. Entre nesse caminho no qual Ele abriu pelo seu vivo, pelo seu sangue. Ele abriu esse caminho para a gente entrar com ousadia na presença do Senhor. Mas em nome de Jesus, não feche as portas para ninguém. Aleluia, irmão. Esse aqui não tem jeito, esse aqui não anuncia, eu não anuncio o evangelho para esse. Irmão, não teve jeito para você. Jesus te encontrou. Anuncie o evangelho. Pare de ser juiz. Quando o Senhor vai trazer para Pedro, vai lá pregar para Cornélio. Eu não vou. Olha a resposta de Pedro. Olha com que ele comparou Cornélio. Eu nunca coloquei algo impuro nos meus lábios. Eu nunca toquei em algo impuro. Esse homem nunca. E o que o Senhor traz para ele? Não torne impuro aquilo que eu escolhi. Não seja juiz. Sabe por quê? Deus um dia usou alguém para trazer o evangelho a você. Seja esse canal, amém? Primeiro ponto, então, grave no seu coração. O reino de Deus, fala comigo, o reino de Deus é um reino de arrependidos, amém? O segundo ponto que nós vamos aprender aqui para nós, irmãos, e grave isso no nosso coração: palavras não substituem a obediência. O segundo filho disse o que, irmãos? Sim, Senhor. Quem tem um filho que é assim, irmão, fala um sim maravilhoso, e aí na hora que passa 10 minutos você percebe que ele chispou da missão? Não precisa denunciar sua menina aí não, irmão. Mas nós sempre temos um assim. Você fala com ele, vou. Quando você percebe, cadê o menino? Sumiu. Não é assim, gente? Às vezes nós éramos esse. E aí o que a gente fala? Não adianta você falar coisa bonita para mim. Não adianta, porque isso não quer saber. Vai gritando, vai brigando, mas vai e faça, é melhor. Sabe por quê? As palavras não substituem a obediência. E isso é para trazer um alerta para mim, para você, meu irmão e minha irmã, contra uma fé superficial, onde dizemos que seguimos a Deus, mas não vivemos de acordo com a sua vontade. Deus valoriza ações e não palavras. Ele não está nem aí para o que você está falando, irmão. Sabe por quê? Ele conhece o teu coração. Ele conhece qual a intenção do teu coração. Ele já sabe se você vai ou não vai, irmão. Qual que é a nossa luta? É pedir a Deus todos os dias, me dê força, me dê um coração obediente. Se até as estrelas respondem ao seu chamado, que eu também responda. Que mesmo com a vontade de dizer não, que aquela coisa toda sendo difícil, doloroso, é algo que eu queria tanto, mas eu me entrego em obediência, porque nós estamos acostumando com rostos bonitos, sorrisos limpos numa igreja, sendo que Deus conhece o nosso coração, meu irmão. Palavras não substituem a obediência. Entenda, às vezes o Senhor te trouxe aqui nessa noite, Ele já está falando com você por tempo, coisas para você abandonar. Para de relutar contra o Senhor, para de lutar contra Ele, obedeça. Pastor, vai doer, eu sei, meu irmão, e como dói todo mundo aqui, irmão. Sabe por quê? Porque quando nós nos deparamos com a vontade de Deus, deparamos com a palavra, ela vai mexendo no nosso íntimo, vai revelando como nós estamos. Ele vai dizendo, me dá isso, me entrega aquilo. Isso vai doendo, vai mexendo, mas vai nos fazendo crescer, amém, irmão? Que a gente não entregue a Deus uma adoração vã. Sabe por quê? Com os nossos lábios, Ele vai dizer, com os lábios vocês me adoram, mas o seu coração está longe de mim. A gente não aceita isso nos relacionamentos, aceitamos, irmãos? Aceitamos, gente? Você perceber que alguém está só falando com você, mas na atitude não demonstra o que fala? O namorado, a namorada, o noivo, a noiva, o esposo, a mulher que diz assim, eu amo ficar com você. Aí você fala, vamos ficar hoje? Não vou. Tem um compromisso, mas assim, eu amo ficar com você. A Públia chega com o Gilberto e fala assim, vamos pescar hoje, eu amo pescar com você, mas vamos pescar hoje, não vou. Eu até amo, nossa, meu coração está aqui, ó. Queria estar lá, mas não vou. Nós não aceitamos isso, irmão. Você pode aguentar isso um dia,
2 dias, no terceiro a mulher já está com a cara meio estranha, no quarto já está jurado de morte. Porque nós não aceitamos isso. Se o Senhor, então, principalmente o Santo que se entregou por mim e por você, achamos que o enganamos, chegamos aqui e entregamos uma palavra linda, irmão. Sabemos adorar o Senhor, como sabemos. Chegamos aqui, irmão, nós louvamos o Senhor, nós levantamos a mão, sorrimos, glória a Deus, engrossamos a voz. Mas nós estamos distante do Senhor. Entenda, o Senhor sonda o teu coração. E Ele diz para mim e para você hoje. Ele pode até falar que você não vai fazer. O que Ele quer saber é se você vai estar fazendo. É porque Ele faz essa pergunta depois. Quem fez a vontade do Pai? É o que falou, eu não vou te obedecer. Mas foi. Mas entregou. Não importa, não espere o teu coração estar totalmente voltado. Você pode estar aqui nessa noite e estar esperando o seu coração estar dobrado para a entrega. Amém, meu irmão? E através dessa parábola o Senhor vai dizer, eu nem quero esperar você me entregando com o coração, com o rosto sorrindo, não. Pode entregar com raiva, pode entregar nervoso, só obedece. Amém, meu irmão? Aleluia? Porque o Senhor requer de nós total obediência. A terceira coisa que eu quero trazer para o meu e para o seu coração nessa noite, que a obediência verdadeira muitas vezes começam com resistência. Eu ia colocar aqui, irmão, que nem sempre obedecer é algo natural ou fácil, mas todas as vezes. Se vem de Deus, são coisas antinaturais, sabe por quê? Deus, Ele conhece o íntimo do nosso ser, então Ele vai nos limpando, irmãos, e vai tirando aquilo que nós guardamos lá no fundo do nosso coração, Ele sabe onde mexer. Ele vem ser um cara muito nervoso, Ele começa a te pedir, Senhor, me entrega essa ira aqui, ó, para me te entregar domínio próprio, vem, me entrega ela aqui, calma. Você é muito preocupada, muito ansiosa, você quer tentar estar no amanhã, calma, me entrega essa ansiedade, calma. Relaxa, me entrega aqui as suas preocupações, eu estou lá. E aí você começa com medo de dizer, mas se eu abrir mão disso aqui, eu não vou ter controle mais, será que vai dar certo? Será que os planos vão dar certo? Será que os projetos vão dar certo? Não, eu vou abraçar aquilo, irmão, entenda, a maioria das vezes a obediência verdadeira começa com uma resistência. O primeiro filho inicialmente disse não, mas depois obedeceu. Às vezes a nossa carne resiste à vontade de Deus, mas o que importa é se submetemos a nossa vontade à dele. E você pode estar aqui hoje, meu irmão. Outra coisa, às vezes você está aqui anunciando o evangelho para alguém por muito tempo, e essa pessoa somente resistindo ao evangelho, e você está a ponto de desistir. Em nome de Jesus, não pare. Não pare, você não sabe o momento que Deus separou para alcançar esse coração. Porque, irmão, quisera Deus, se quando Ele pedisse a nós, a gente já entregasse, ia ser benção, amém, irmão? Quem queria isso, irmão? Ia ser benção demais. Deus falou assim, me entrega isso, amém, toma. Isso aqui, toma também. Mas nós não somos assim. E pegando pelo ponto que eu estava trazendo antes, não espere o teu coração estar totalmente entregue para você se posicionar com obediência, porque às vezes o diabo pode estar te aprisionando aí, trazendo para você assim, ó, essa obediência não vale. Vale de nada, você está reclamando. Para que você vai fazer? Sabe o que você acaba fazendo? Já que eu não estou com vontade de fazer, não vale a pena fazer. E aí o diabo continua te aprisionando no lugar de desobediência a Deus. Vá brigando, vá com raiva, vá reclamando de Deus, irmão. Reclama com Deus, porque Ele sabe como é que está teu coração. Você acha que Deus tem problema se você falar com Ele, que você está com raiva, que você não está concordando? Ele não está nem não, irmão. Porque Ele vai usar esse processo para curar o teu coração e transformar você. O que Ele requer de nós é obediência. Jesus fez questão de enaltecer o filho que foi desobediente, que foi respondão para o pai. Ele nem precisava. Ele não precisava trazer a resposta, ele não precisava, estava explícito. Um fez e outro não fez. Ninguém ia pesar para a palavra, nós ia só lembrar assim,
Um foi. Qual foi? O primeiro. Ele até relutou, mas foi. Mas Jesus ele quis fazer questão disso. Qual foi que fez a vontade de Deus? O que relutou. E às vezes foi assim comigo, com você, meu irmão. No primeiro momento, quando a graça salvífica nos alcançou, Jesus veio e anunciou o evangelho do teu coração. Você disse não, não é para mim. Ele continuou, até que um dia você se dobrou. Mas essa vida continua de obediência, amém? E em nome de Jesus, eu sei que o Senhor te trouxe aqui por um motivo. Para todos nós, eu sei que o Senhor está pedindo algo de nós. Ele trouxe você nessa noite para uma coisa: nos lembrar que nós precisamos ser obedientes. Independe daquilo que falamos, Ele quer as nossas ações. Um coração que se dobra diante do Senhor. Então a primeira coisa que nós lembramos e nos colocamos é que o reino de Deus é um reino de arrependidos. O segundo, entenda, meu irmão, palavras não substituem obediência. Entenda, muitas vezes a sua obediência vai vir com resistência, com raiva, nervoso, mas faça, não deixe se enganar. E o quarto ponto que nós temos que ter no nosso coração: a religião sem vida afasta de Deus. E qual é essa religião sem vida, meu irmão? A religião sem obediência. A religião vazia. Aqui é só palavras. Aqui é só movimento. Aqui é só sentir. Eu só quero sentir, eu não quero ouvir nada, porque eu não quero nem me colocar na posição de ouvir uma vontade para obedecer. Eu só quero sair daqui em êxtase, sentindo a presença maravilhosa e viver a minha vida. Viver como um cristão, mas que na verdade é ateu, porque no meu dia a dia eu nem lembro da existência de Deus. Todas as minhas decisões são tomadas simplesmente com aquilo que eu quero, o que eu desejo. Quantas vezes nós somos assim, meu irmão? Vamos ser sinceros, quais decisões das nossas vidas nós levamos diante de oração ao Senhor para ver qual é a vontade dEle para nós? Muitas vezes nós não vamos porque nós não queremos ouvir. Entenda, os fariseus da época, os líderes religiosos, eles tinham uma aparência de piedade, mas os seus corações estavam endurecidos. A hipocrisia religiosa, irmãos, nos torna cego para o que Deus está fazendo. Uma pergunta que precisa estar no meu e no teu coração: estamos apenas falando sobre Deus ou realmente vivendo para Ele? Estamos como quem nessa parábola, meu irmão? Qual filho nós vamos ser nessa noite? Será que estamos vivendo essa religião vazia? Onde viemos aqui na igreja, cantamos louvores, todos os dias de manhã postamos um reels evangélico, um stories com uma mensagem, mas permanecemos desobedecendo a Deus. E sabemos que Deus requer de nós coisas para abandonar. Mas vivemos uma capa, uma máscara muito bonita, mas entenda, isso está te afastando de Deus. Porque não tem pior lugar para estar, meu irmão, do que dentro da igreja, vivendo essa desobediência, irmão. É mais difícil para você poder trazer luz para esse coração. Porque o que está perdido lá fora, irmão, ele já sabe. Eu preciso consertar minha vida, eu preciso resolver, eu preciso dar um jeito, eu preciso encontrar Deus. Mas muitas vezes nós estamos aqui satisfeitos em viver uma vida de aparência, mas enquanto isso, estamos simplesmente falando sobre Deus. Paulo vai falar algo para Timóteo na segunda carta, o seguinte: mas você precisa saber disso, Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas. Seres humanos encaixa a gente aqui, amém, irmão? Amém? Glória a Deus, né? E misericórdia ao mesmo tempo. Eles serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis,
inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E agora Paulo traz algo que é perigoso. Tendo, porém, forma de piedade. Em algumas versões ele vai dizer, tendo a aparência de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe desses também. Quando eu só vivo uma maquiagem de uma pessoa devota e piedosa, na verdade, eu estou negando o poder dela, porque se eu não obedeço, eu não permito que o poder transformador de Deus me alcance. Por isso eu ainda continuo mostrando algo que eu não sou, porque por dentro eu sou orgulhoso, avarento, eu sou arrogante, desobedeço os pais, sou ingrato. Quantas vezes nós permanecemos na igreja porque somos insuficientes com a vida que temos lá fora e temos em Deus a realização das nossas vidas, dos nossos projetos. Ficamos com a cara de piedade, santificação, mas na verdade eu quero em Deus uma casa melhor, um carro melhor, um emprego melhor. Eu quero algo nada quebrado, nada rasgado, nada não sei o quê. E aí estamos aqui em Deus, buscando isso em Deus. Aparência de piedade, ingratos, avarentos, caluniadores. Estamos aqui, irmãos, sorrindo para os irmãos, mas conseguimos, nas escondidas, levantar algo contra eles. Aparência de piedade, mas nega o poder. Somos tão amigáveis pessoalmente, mas na rede social somos como os animais. Aleluia. E Tiago vai dizer algo ainda, e Paulo também na Galácia vai dizer, vocês estão devorando uns aos outros. Isso é um reflexo da rede social, meu irmão. Muitas vezes você aqui, você é tão bonito, tão cheiroso, tão calmo, irmão, simpático, mas na rede social você devora pessoas, traz calúnias, você é inimigo do bem. Você sempre vem, você vai para a casa da sua família, você tem a cara do crente da família, mas chega lá, você leva o caos para o seio familiar e não sabe por que eles não se convertem ao Senhor, sabe por quê? Eles dizem no íntimo, o Deus que você serve, eu viverei longe dele. Porque somos inimigos da paz, cruéis, sem domínio de nós mesmos. Nos apegamos a vícios, irmãos. E como que a igreja evangélica aceita os vícios, irmão, maravilhosos. A glutonaria, irmão, o crente come com a beleza, não tem domínio e faz piada disso, é pecado. Não ter domínio sobre si, você sabe disso, meu irmão. Não coloque esse prato na minha frente, senão eu como ele tudo. Não brinque com isso, irmãos. Vocês estão rindo, mas isso é sério, irmãos. Sabe o que isso revela? Nós não temos domínio sobre nós. E aceitamos esses vícios dele. Criticamos aquele que está lá fora, fumando, bebendo, mas tira de nós o comer até morrer. Não tem domínio de si mesmos. E o problema, irmãos, é que Paulo vai dizer, eles são isso tudo, mas ao olhar para eles, nós não vamos ver isso. Nós vamos ver a aparência de piedade, mas nega o poder, sabe por quê? Não se entrega ao caminho de obediência e de santificação. Entenda, meu irmão, minha irmã, a religião sem vida, a religião somente de boca, está te afastando de Deus, mesmo dentro da igreja. E o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, para nos trazer esse alerta. Deus não quer filhos perfeitos, Ele quer filhos obedientes, irmãos.
Irmão, vai obedecer espreguejando, irmão. Chutando as coisas. Fazendo birra, pirraça. Mas obedeça. É o que Deus quer de nós. Aí Ele vai chegar perto de você aqui, ó que bonito, você obedeceu, mas que na próxima vamos sem chilique, vamos tentar? Aí você fala, amém Deus, eu vou tentar, você me ajuda? Te ajudo. E aí quando Ele vier de novo, você já começa a policiar, dessa vez, sem chilique. Menos. E aí você vai melhorando. Você vai se encaixando naquilo que Deus tem para nós. Por que o Senhor traz para mim e para você? Em verdade lhes digo, que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Sabe por quê? O que importa? Uma vida de obediência. Meu irmão, algo que eu queria para a gente pensar e orar nessa noite. Será que estamos ainda como o primeiro filho que resiste no início, mas decidiu obedecer? Que sejamos esse. Ou será que ainda estamos seguindo como o segundo filho, aparência de piedade? Dizemos sim, Senhor, mas vivemos em desobediência. Entenda, meu irmão, o chamado de Deus ecoa ainda para mim e para você nessa noite. Filho, vem trabalhar na minha vinha hoje. Vem fazer a minha vontade e obedeça. Independente se eu quero ou não. Que as nossas respostas não sejam apenas palavras vazias, meus irmãos, mas que sejam uma vida de obediência sincera e arrependimento verdadeiro. Porque o Pai não busca religiosos de aparência, mas filhos que fazem a sua vontade. Coloque de pé no seu lugar, por favor, em nome de Jesus.